Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, desde março do ano passado, há quase um ano, que nós estamos a lidar com uma realidade totalmente nova, mas também desde o início que há coisas que sabemos e que deveríamos ter em conta sempre que respondemos às necessidades. A primeira, provavelmente todas elas, é o facto de a pandemia Covid-19 ter especial impacto nos mais idosos. Quando, em março, em Portugal, se começou a tomar medidas para combater esta pandemia, já sabíamos de outros países que esta era uma realidade por demais evidente. Foi por isso que o CDS, como outros partidos também, logo em março e em abril, reclamou medidas que diretamente se dirigissem aos mais velhos e que conseguissem, numa primeira fase, proteger, numa segunda fase, minorar os impactos desta pandemia nos mais velhos. Não só nos institucionalizados e não só nos lares, já lá vamos, mas também, porque pouco se tem falado, daqueles que não estão nos lares e que estão nas suas casas. Começaria hoje por esses. Tantos idosos que há quase um ano perderam quase na totalidade toda a sua ligação à comunidade, toda a sua ligação à sociedade, em muitos casos toda a sua ligação às próprias famílias. Porque não estão institucionalizados, porque não podiam ficar com as suas famílias, porque não podiam sair de casa e porque, obviamente, sofreram, ainda que não tenham sofrido a doença, sofreram claramente esse isolamento. Foi por isso que, quando reclamámos um programa de emergência social, logo em abril, dissemos que era fundamental responder através do apoio domiciliário, que era fundamental criar equipas multidisciplinares para não expor os idosos a todos estes riscos. O risco da doença, diretamente, da pandemia, mas também os riscos do isolamento, os riscos da saúde mental, os riscos de outros problemas de saúde que estes idosos têm e que, infelizmente, não tiveram respostas. É verdade que foram sendo anunciadas medidas para a terceira idade, especialmente dirigidas aos lares. Umas funcionaram melhor que outras, como já vamos ver a seguir. Mas é caso para perguntar, e para todos os idosos que não estão institucionalizados e que ficaram em suas casas, o que é que o Governo fez? O que é que o Governo trabalhou com as instituições que no terreno já têm responsabilidade e sempre tiveram responsabilidade no apoio domiciliário e com outros, com as autarquias, essas sim, que deram respostas extraordinárias nesse apoio de proximidade, com meios muito mais escassos do que o Estado Central teria. As IPSS continuaram e que reforçaram equipas, que muitas vezes tiveram que substituir as equipas de apoio domiciliário, porque obviamente as pessoas que inicialmente o faziam foram também elas sofrendo o impacto da doença, ou porque estiveram doentes, ou porque tiveram que ficar com filhos em casa, ou porque tiveram eles próprios de acorrer aos idosos das suas famílias. É caso, numa altura em que vamos começar um novo período de confinamento, de lembrar aqui todos esses idosos e que desta vez não fiquem para trás e que desta vez não fiquem esquecidos e que desta vez sejam prioridade para que não sejam os mais excluídos de todos no âmbito do combate a esta pandemia. Mas também nos lares a resposta não foi eficaz. Basta lembrar a última medida, uma medida que apareceu em setembro, quando tantos partidos a tinham reclamado em março. As célebres brigadas de resposta supostamente rápida nos lares. Apareceram depois de todos os focos infecciosos que fomos tomando conhecimento no verão, com aquele que teve mais mediatismo em Reguengos de Monsaraz. Depois disso, a Sra. Ministra disse que estava o problema resolvido. Iriam ser criadas brigadas rápidas, distrito a distrito, e sempre que houvesse um problema num lar, essas brigadas iam responder. Podia ser o CDS ou outro partido da oposição a dizer hoje aqui que essas brigadas não funcionaram. Mas não é preciso nós dizermos, porque a Sra. Ministra já disse. A Sra. Ministra, que tinha dito aqui em setembro que tudo iria funcionar, disse na semana passada que não há capacidade do Ministério de responder a todas as solicitações e todos os problemas dos lares. Isto chama-se falta de planeamento. Não é falta de recursos. Os recursos faltam neste momento porque o planeamento nunca existiu.
Os recursos faltam neste momento porque não foram elencadas as prioridades. E os recursos faltam neste momento porque não houve a coragem de, em tempo útil, assumir que era preciso fazer alguma coisa. É fundamental lembrar que nessa altura, logo em março e em abril, o que se pedia para os lares, em primeiro lugar, foram os equipamentos de proteção individual, que acabaram por chegar tantas vezes pelas autarquias e não pelo Estado Central. Eram os testes de despistagem. E ainda hoje, senhoras e senhores deputados, o que seria dos nossos lares e dos nossos idosos se efetivamente tivesse sido assumido pelo Governo como prioritário a despistagem nos lares dos casos positivos? Se tivéssemos desde o início feito como outros países fizeram, de ter nos idosos e noutras populações de risco esta estratégia de testar, para conseguir conter o contágio pela doença. Não foi feito nem na altura e ainda não está a ser feito agora, mesmo depois de, em novembro, ter sido aprovada uma estratégia nacional para esta matéria. Depois, os apoios às instituições particulares de solidariedade social. Tantas vezes reclamámos uma atualização justa dos acordos de cooperação, ela não aconteceu em montante suficiente durante o ano de 2020 e, pior, não aconteceu de forma justa no orçamento para 2021. Terminando, Sra. Presidente, o que queremos hoje aqui lembrar é aquilo que disse há pouco. Vamos iniciar um novo confinamento. Uma nova fase difícil para todos os portugueses, mas sendo difícil para todos, é muito mais difícil ainda para os idosos e principalmente para aqueles que estão isolados. Que o Governo não os esqueça, como esqueceu até agora, e que a resposta seja muito melhor do que foi até agora. Muito obrigado, Sr. Presidente.